Ok? Tá indo aí? Então vamos lá. E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Lucas aqui, trazendo hoje esse review que foi uma bomba nessa semana, né? Já se passaram aí os 90 dias que o Tabata prometeu, né? Que Black Clover ia ficar em hiato. E para mim foi uma surpresa, porque eu não vi esses 90 dias passarem. Eu fiquei impressionado agora que o pessoal do Clover News chamou aí a semana passada, né? Fez a chamada final para os 7 dias faltando. Eu falei, meu Deus, só faltam 7 dias para Black Clover voltar. E voltou essa semana e, cara, voltou bombando, metendo o pé na porta mesmo. Muita revelação, coisas assim que eu acho que a gente queria ver, né? Finais que a gente precisava, que o Tabata na verdade precisava colocar para que outras coisas mais sérias pudessem acontecer, né? Então vamos começar com um review desse capítulo, né, o 332, e aí depois ao final eu dou minha opinião sobre algumas coisas que eu vi rolando aí no Twitter, tá? Lembrando que a minha opinião ela vai muito de encontro, e eu estou fazendo esse vídeo justamente por causa disso, né, com a opinião do Kawan San. Ele postou a opinião dele lá e eu falei, cara, legal, dá para eu levar isso aqui, né, para o pessoal que assiste lá os vídeos. Se você não está acompanhando os semanais de Black Clover, se você começou a colecionar agora e está lendo pelo mangá, por favor, saiba que esse vídeo tem muitos spoilers. Então vamos lá, spoilers sérios, que vão comprometer talvez a sua imersão total na obra. Então, muito cuidado. Vamos lá. O capítulo começa com o Lucifero deitado no chão, né, todo acabado, e o Lúcius aparece e eles têm uma conversa lá, rapidinho e tal. O Lucifero fala que o poder dele é o mais forte e que nada pode derrotar ele, né? E o Lúcius fala que, na verdade, o poder, a magia mais forte é a magia de nós, os seres humanos, e arranca o coração do Lucifero e dá uma mordida nele. Né? Meio assim, tem um cara aqui no Brasil que fazia essas paradas, mas... Porra, Tabata, pesado, hein? Enfim. Passa isso, a gente tem um time skip de um ano. Esse um ano aconteceu muita coisa, que acho que o Tabata não vai revelar por agora. Vai deixar tudo em aberto e provavelmente vai mostrar em flashbacks. Sempre finalizando aí um arco, entre um arco e outro, até ele finalizar o arco completo, né, do final de Black Clover. A gente vai ter, talvez seja como no arco dos elfos, né? Mostrando ali de pouquinho em pouquinho o que foi rolando, até que no arco final ele vai lá e mostra tudo da maneira como realmente aconteceu. Foi assim no arco dos elfos, eu achei uma escolha sensacional. Mas continuando, os Cavaleiros Mágicos, né, são convocados ao Palácio Real e a gente tem uma grande surpresa. O Fuego Leon tá lá na roupinha do Rei Mago, né? Ele ainda não é o Rei Mago oficial. O Asta especula se quem vai ser o Rei Mago é ele, Nozel ou a Mary ou Leona, mas o Nozel fala que não é o momento para aquilo. Tem muita coisa acontecendo e decidir assim seria muito leviano. Mas o Fuego Leon faz uma coisa que a gente queria muito que acontecesse desde que o Daminatio apareceu e interrompeu, né, as condecorações. Que é agora o Asta é um cavaleiro mágico de nível sênior e o Yuno aparentemente é um cavaleiro mágico já do nível de capitão, mas saiu em missão. Quero muito ver o Yuno de volta aí para ver o que foi que aconteceu com ele nesse um ano. E o Fuego Leão diz ao Asta que as pessoas ainda estão muito desconfiadas do poder demoníaco, né, por todo o estrago que ele causou, mas que seria muito injusto deixá-lo sem a condecoração pelos feitos dele, pois ele merece, né, tanto quanto todos que foram condecorados, e ele recebe lá a condecoração de Cavaleiro Mágico Sênior. Ao mesmo tempo, né, que isso está acontecendo, nos é informado que o Daminatio está desaparecido, né, desde que o Rei Mago desapareceu, os dois desapareceram. Então, os julgamentos para as pessoas que fizeram uso do poder demoníaco está, né, encerrados. Essas pessoas não estão sendo mais julgadas porque ele desapareceu. Graças a Deus. Obrigado, meu Deus. Maravilhoso, Tabata. Suma com ele. Mate ele. Eu não gosto do Daminatio. Não consigo gostar daquele cara. Enfim. Passado isso, a gente tem... Essa cena é muito boa.
O Yami tá muito preocupado porque a Charlotte tá agindo diferente com ele, teve agido diferente com ele durante o último ano, e o Finhal chega e fala, olha, ela se declarou para você, mas você estava desacordado, então acho que você não vai lembrar de tudo que ela falou, mas ela declarou os sentimentos dela por você. E nesse momento nós temos a cena que não podia faltar, o Yami fica confuso e vai cagar. Me identifiquei bastante, inclusive, mas enfim, vida que segue. E é real, a gente tem uma cena do Yami no banheiro, né, fazendo o que ele faz muito bem e pensando muito sobre essa revelação que o Finhal fez para ele. Ao fim desse quadro, a gente tem finalmente aquilo que todo mundo esperava que acontecesse já há muito tempo. Asta vai ao encontro da irmã Lily e se declara para ela. Só que aqui eu vou abrir um parêntese. Em todas as vezes que o Asta se declarou para a irmã Lily, a gente sempre tinha essa cena como uma quebra de estado. A gente tinha essa cena aí como uma quebra de estado dentro da história. É um momento muito tenso e de repente o Asta ia lá e falava do amor dele pela irmã e a irmã usava a magia dela, né? Aquele punho de água caindo em cima do Asta. Então era sempre algo muito cômico. Só que dessa vez o Tabata ele teve a preocupação de desenhar o Asta numa postura muito séria, muito masculina. Não é mais aquela postura de menino sorridente. Você vê que ele está com olheiras, né? Ele parece que não descansa há muito tempo, mas ele está falando muito sério ali. E acho que o Tabata fez um excelente trabalho aqui em trazer essa realidade para dentro da obra, né? Colocar realmente um ar de seriedade ali. E ele se declara, diz, né, que ele vai mais uma vez fazer os votos dele por ela e pede para que ela se case com ele. E nisso a gente tem Mimosa e Noelle assistindo essa cena, né? E as duas ficam assim completamente sem saber o que fazer. Infelizmente a irmã Lily recusa, diz que vê ele, né, como um irmãozinho. E essa cena ela é tão forte, ela tá tão bem feita, que a irmã Lily ela não reage como sempre, né, que é dando um soco no Asta. Ela simplesmente fala, olha, me desculpa, mas eu sempre te vi como um irmãozinho, eu não posso fazer isso. Então a gente não pode ficar junto. E finalmente aqui a gente tem um grande encerramento de algo que levou aí 31, 32 volumes para acontecer, né? O Asta diz que ele entende a decisão da irmã Lily, que não se pode ter tudo, mas ali ele vai fazer novamente o juramento eterno dele. Ele vai se tornar o Rei Mago. O capítulo termina logo após isso, chegando quem? O Rei Mago. Só que na verdade é o Lucius, parabeniza o Asta por ter chegado onde ele chegou e diz que ali é o fim, está tudo acabado. Então eu achei esse capítulo sensacional para uma volta. Tava fazendo a análise, né, de alguns encerramentos, notei algumas coisas relacionadas ao sigilo do Astaroth e do Adramelech junto da irmã Lily. Então acredito aí que os dois ainda possam ter algum envolvimento e que a irmã Lily vá ser usada para algum outro propósito. Imagina aí se algo acontece à irmã Lily e a gente tem um Dark Asta, né? Como a gente teve lá em My Hero Academia, com o Deco saindo da UA e enfim. Eu espero que o Tabata não vá, né, por uma fórmula tão simples que é só copiar o que aconteceu ali, né? Por exemplo, o Sasuke saiu da vila, o Deco saiu da UA, e agora o Asta deixar os Touros Negros. Eu espero que isso não aconteça, porque os Touros Negros é a vida do Asta. O Asta lutou pelo título de Cavaleiro Mágico. Então eu acredito que o Tabata não vai seguir por aí. Mas a galera queria muito que o Yami morresse, para que desse um peso na história. E eu acho que o que une os Touros Negros é o Yami, mais do que qualquer outra coisa. Então seria muito prejudicial para a obra se o Yami morresse. Agora, se a irmã Lily, se algo acontece com ela, a gente tem um desenvolvimento psicológico no Asta muito forte. Principalmente porque o Asta, acho que já ocorreu aí um time skip de 2 anos, o Asta tem entre 17 e 18 anos, ou seja, ele já é um homem. E isso pode mexer bastante, qualquer coisa que aconteça com a irmã Lily pode mexer bastante com ele. Então a gente pode ter aí de repente um Asta desviado do caminho, né, de se tornar o Rei Mago. Já pensou um Asta em busca de vingança?
né? Nesses últimos 30 e poucos volumes, a gente não teve, né? Se você parar para pensar, a gente nunca teve o Asta com uma expressão de ódio, né? Assim, de buscar vingança por nada. Ele sempre foi muito positivo, e é isso que faz com que eu goste muito dele. Mas seria muito interessante você ter um Asta completamente, né, renegando os sentimentos dele, a humanidade dele, se entregando, né, ao Grimório de 5 folhas. E aqui vai uma pergunta, né? Se o portador de um Grimório de 5 folhas entra em desespero, o que esse Grimório se torna? É algo que a gente pode pensar, né? Será que ele se torna o próprio, né, demônio? Quem sabe? Mas enfim, acho que seria muito interessante se isso acontecesse, né? A gente vê esse lado mais vingativo do Asta, de querer buscar vingança, né? De odiar profundamente, meio que o Eren lá em Attack on Titan, né? Só pensa em matar todos os titãs e por aí vai. Agora eu gostaria de dar minha opinião sobre o que está acontecendo lá no Twitter, né? O que aconteceu essa semana no Twitter por causa dessa cena do Asta se declarar na frente das outras duas, né? Eu acho que assim, primeiro de tudo, vou falar isso aqui e agradecer ao Kawan San, né, pela thread que ele fez. Eu acho que foi muito boa, foi muito bem explicada. Foi uma das coisas que me inspirou a vir fazer esse vídeo. E vou tentar ser bem breve aqui. O que eu acho é o seguinte, eu acho que a gente precisava realmente de um fim. Antes de mais nada, o Tabata ele não podia simplesmente aparecer com o Asta casado com alguém. Sendo que o menino passou 331 capítulos falando que eu vou me tornar um rei mago para casar com a irmã Lily. Aí de repente ele aparece casado com a Noelle, com a Mimosa, com a Rebeca. Porra, tu não ia casar com a irmã Lily? Então eu acho que precisava sim de um encerramento, né, dessa história, dessa obsessão pela irmã Lily. Agora que ele aceitou tudo, ele pode seguir. E reiterando o que eu acabei de falar, né? Os últimos 331 capítulos, o objetivo do Asta sempre foi: vou me tornar o Rei Mago e me casar com a irmã Lily. Ele queria se tornar o Rei Mago, por quê? Porque o Rei Mago ia dar a ele o reconhecimento de que ele é um homem forte, mesmo sem magia, sem status social, ele conseguiu o que ele queria. Se ele consegue ser o Rei Mago, cara, ele vai conseguir se casar com a irmã Lily. E agora ele percebeu que não se pode ter tudo. Então eu achei muito legal da parte do Tabata colocar isso. E ele colocando esse fim, por mais que seja ali na frente das meninas, eu acho que elas só estavam no lugar errado, na hora errada. Entendeu? Acho que só isso. E também tem o fato de que a Nero foi, né, fazer um barulhinho ali. A Nero é a portadora aí do caos. Mas, acho que precisava desse fim porque agora a gente tem o Asta seguindo o rumo dele para ser o Rei Mago. Provavelmente a gente vai ter alguns acontecimentos envolvendo a irmã Lily, né? Lembrando que a magia da irmã Lily, se o Asta provavelmente não é páreo pro Lucius agora do jeito que ele tá, principalmente se ele adquiriu algum poder mordendo o coração do Lucifero, imagina o que a irmã Lily pode fazer. O Asta não vai conseguir lutar e proteger a irmã Lily ao mesmo tempo. Acredito que algo vai acontecer aí. E agora que a irmã Lily saiu da jogada, a gente tem aí o nosso trio, né? Rebeca, lembrando que a Rebeca foi a primeira pessoa a dar um beijo no Asta. O Asta não recebeu um beijo de mais ninguém. Se bem que a Mimosa deu mais que um beijo nele ali na saga dos elfos, mas isso aí é história para outro dia. Mas, pô, Mimosa. Enfim. O Asta, a gente tem então aí o triângulo, né? O triângulo não, o quarteto. Rebeca, Mimosa, Noelle e Asta. Então agora que o Asta pode enxergar, né? A irmã Lily saiu da jogada, o Asta agora pode enxergar o que sempre teve na frente dele. Ele já, de certa maneira, né, lá no Festival das Estrelas, ele admitiu que ele gosta um pouco da Noelle. A gente precisa descobrir o que gostar é esse, como é esse sentimento. Né? A Carrono simplesmente pergunta: o que você acha da Noelle? Eu acho que eu gosto um pouco dela. E ficou por isso mesmo. Mas a Noelle já admitiu que ela gosta de verdade do Asta, né? Não é aquele gostar de criança, de menino. Não, eu gosto mesmo do Asta. Então, eu acho que está tudo encaminhado aí para a gente finalmente ver a Astelia acontecer. Né? E quem sabe também, né, ver lá a Charlotte e Yami juntos, depois que o Yami terminar de cagar e tomar uma decisão. Né? Se você gostou desse vídeo e chegou até aqui, muito obrigado. Valeu, fica na paz aí. Dá um like, comenta aí embaixo o que você achou, se você tem outras teorias sobre o que pode acontecer, o que você acha da minha. Tamo junto, fica na paz.